Oi, 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 pessoal, tudo bem? Não pule esse vídeo, por favor, tá? Fica até o final. Eu quero contar um pouquinho da minha história, tá? Eu sou agora contadora de histórias, então eu sempre tô postando histórias que eu crio, né? Mas eu quero explicar pra vocês aí do porquê de tudo isso, tá? Quando eu era mais nova, eu criava essas histórias, sabe? Tipo, na minha cabeça, só que eu nunca contei pra ninguém, né? Porque eu achava que era uma loucura, eu achava que se eu contasse pras pessoas, as pessoas iriam achar assim, ela é louca, né? Então, aí eu não expunha e eu não contava pra ninguém. Nunca contei pra ninguém, né? E aí, depois passou anos, e então assim, eu nunca me senti capaz de nada, nada, né? E depois dos meus 30 anos, eu comecei a enxergar muita coisa que eu sabia fazer, sabe? Então, por exemplo, quando eu era mais nova, eu não conseguia desenhar, tá? Então, desenhar sempre foi algo que eu não iria conseguir e tal. E depois dos meus 30, né, com a minha filha, por exemplo, minha filha chegava em mim e falava assim: "Mamãe, faz tal desenho pra mim", sabe? E aí eu pegava assim desenhos, né, no Google, e aí, como eu não tinha impressora, eu ia lá e devagarzinho eu ia copiando todos os traços. Então, eu consigo copiar desenhos, sabe? Tipo, eu demoro cerca de 2 horas aí pra fazer, mas eu consigo. Então, eu comecei a enxergar coisas que lá atrás eu não conseguia fazer, que hoje em dia eu consigo fazer, né? E também outras coisas, sabe? Se eu voltasse lá atrás e eu falasse assim: Giovana, você não vai conseguir, né? Você não consegue. E eu olhar e falar assim: nossa, caramba, eu consigo, sabe? Também outras coisas como decoração, né? Eu nunca achei que eu seria capaz e hoje em dia eu gosto dessa parte de decoração, né? É uma coisa também que eu achei que eu não queria conseguir fazer e eu fiz, né? Por exemplo, bolsa de crochê, eu já fiz também. Então são coisas que lá atrás eu acharia que eu não iria conseguir fazer, né? E uma dessas coisas também é contar as minhas histórias, que eu achava que era uma loucura, né? Mas depois dos 30, tudo começou a ficar muito capaz, sabe? Tudo começou a fazer muito sentido pra mim, né? E eu comecei a querer expor essas histórias, né, para fora, justamente porque eu consegui assim, através de uma psicóloga, né? E na verdade, bem antes, porque eu vi um vídeo de um rapaz que ele tava contando também que ele também queria histórias. E aí eu pensei, caramba, então eu não tô sozinha, né, nisso. E aí um dia eu tava indo numa psicóloga e eu contei pra ela, e ela se interessou muito. Ela falou: "Nossa, que legal, você deveria expor essas ideias, né?" E aí de pouquinho em pouquinho eu ia contando. Então, por exemplo, depois eu fui e contei pra uma outra amiga e essa amiga falou pra mim: "Não, eu acho que você deveria fazer um vídeo, sabe? Contando essas histórias." Só que é muita coisa, é muita história. Pensa bem, tá? É desde os 15 que eu crio essas histórias, que eu crio essas coisas na minha cabeça. Então, é muita coisa, sempre. Então, eu pensei assim: nossa, eu precisava de uma forma para conseguir expor isso bem mais rápido, sabe? E o TikTok é uma dessas ferramentas. E além disso, essas histórias, elas não é só expor essas histórias, sabe? É justamente para me ajudar na minha crise de ansiedade. Porque eu tenho ansiedade e essas histórias elas me ajudam a expor tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, sabe? As minhas ideias, tudo mais. Então, essa parte criativa da Giovana me ajuda muito na minha crise de ansiedade, tá? Então, por isso que eu gosto de expor essas ideias minhas também. Então, eu queria, assim, convidar vocês, né? Se vocês puderem, né, me seguir, curtir, compartilhar, comentar, tá? Pra me ajudar, tá bom? E fazer com que isso cresça mais e mais, porque eu quero contar as minhas histórias pra vocês, as minhas ideias pra vocês. Também eu tô aberta a qualquer tipo de opinião, tá? E é isso, tá bom? E aí mais pra frente eu vou contando mais e mais sobre a minha história, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô com a blusa do meu serviço, né? E aí mais pra frente eu posso contar aí a respeito disso pra vocês, tá? Então é isso. Me segue, por favor.